vive apenas. Ele vive, ele sente, mas ele constrói conhecimento. E o quanto não é estranha essa ideia de você construir conhecimento, de você contemplar as coisas, de você conhecer as coisas, e aí de repente você morre. E aí tudo se perde, né? Então, até mesmo do ponto de vista do ser humano, sem perspectiva religiosa, fica um vazio nesse entendimento de todo o teu ser, tudo que você fez, tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, tudo que você sentiu, simplesmente desaparece. E aí Aristóteles dizia, não faz sentido. É contraditório isso, né? Mas Aristóteles não conseguia responder a essa pergunta. Tem toda uma questão, que eu acho que não vai dar tempo de nós entrarmos aqui hoje, mas essa discussão da alma e tal, Aristóteles acreditava sim, né, na alma como forma do corpo e tudo mais. Porém, na perspectiva de Aristóteles, a alma, né, que é a forma é ideia, a forma é conceito na filosofia. Então a alma, na perspectiva da filosofia grega, ela é o conceito, né, a ideia, a essência do corpo. Mas alma sem corpo, segundo o próprio Aristóteles, ela não existe, né? A forma, ela se decompõe junto com o corpo. À medida que o corpo decompõe, a forma desse corpo também decompõe, porque se não tem a matéria que dá sentido à forma, a forma também não existe, né? Então Aristóteles ele dizia, é estranho, é contraditório, né? É estranho imaginar um ser que morre e deixa de existir. Porém, ele não sabia responder. Ficou por isso. Ele dizia, olha, eu acho que esse ser tem que existir, mas esse ser não pode deixar de existir. Mas como acontece, não sei. Né? Então ele termina sem dar essa resposta. E aí vem, claro, depois o cristianismo, né? E Jesus vai dar esta resposta do como acontece. Só que aí a gente tem, né, toda uma questão histórica também envolvida, uma questão cultural, né? E, enfim, estamos falando de escatologia, então daquilo que acontece depois. Então, a partir dessa visão, dessa perspectiva religiosa, a gente já tem esta questão. Não acaba aqui. Tem algo depois. Mas o que é que tem depois? Né? Não temos como saber. Não temos como saber. Como é que a gente vai saber algo que está além da nossa perspectiva de conhecimento? Né? Não há como o ser humano saber o que tem depois. Não há como a gente saber, né? Ninguém foi e voltou para contar. Porém, o que a gente sabe então a respeito disso? Né? Aquilo que foi revelado. Aquilo que foi revelado. Né? Então, da nossa dimensão humana, não há como a gente conhecer aquilo que transcende os nossos limites de conhecimento. Tudo aquilo que sabemos é porque foi revelado, né? E aí a gente entra nessa discussão que é o tema de hoje aqui, questão de inferno e tal, né? Então, assim, a gente tem dados da revelação, né? A gente tem dados da revelação, dados da fé, dados da doutrina, e a questão que a gente quer colocar, né, Maurício, é que esses dados, isso é interessante, esses dados revelados, eles foram revelados a quem? A pessoas. A pessoas que vivem aqui no mundo. Pessoas que vivem em contexto histórico. Pessoas que vivem em contextos culturais. E as interpretações, elas também fazem parte dessa questão humana. Então isso é uma coisa bem interessante, né? Que a gente não pode desvincular a cultura, desvincular a história, desvincular aquilo que é humano da interpretação da escritura ou de qualquer coisa nesse sentido. A ciência, ela vai nos ajudar com dados de informação. Então vamos lá.
Inferno, que é o tema aqui, né? O inferno existe? É dado de revelação? Maurício, me responde aí. Só essa pergunta. Existe ou não? Sim. Então, aí tem essa questão, né? Existe ou não? Existe. Tem que existir. Tá? E é racional que seja assim. Por quê? Porque se somos livres, se acreditamos que somos livres, tem que existir a possibilidade de negarmos a Deus. Essa possibilidade tem que existir. Senão não seríamos livres, certo? Então, isso é uma coisa, né? Existir, mas aí tem uma outra pergunta. O que é isso, então? É um estado ou é um lugar? E, Alisson, tem algum cabo que tá dando interferência aí na sua tela. Tem o Não quê? sei se você consegue. Tem algum cabo que tá dando interferência, eu não sei se você consegue ouvir. Mas eu escuto daqui. Tá. Diminuiu, não? Tá igual. Mas tá É um baixinho, acho que tio? dá pra. É, aqueles. Passou, parou. Voltou. Mas acho que dá Parou? pra passar. Tá bem baixinho, acho que dá pra passar. Tá. Deixa eu tentar diminuir o volume aqui. Parou. Voltou. Melhorou? Sim, Parou? melhorou. Parou. Ué. Tá. Continua. Erros técnicos. Mas então, vamos lá, Maurício. Acontece, né? Sim. Mas então, a questão do inferno, né? Do ponto de vista lógico, tem que existir exatamente porque cremos, né? Exatamente porque somos livres. Nesse sentido, de que Deus nos fez livres. Então, nesse sentido, tem que existir a possibilidade de alguém negar a Deus. Mas isso tudo é muito complexo, porque se nós pensarmos em um Deus criador e a gente pensar nesse cenário de inferno que nos é apresentado, ele parece que não faz muito sentido. Então vamos entender um pouquinho disso. O inferno tem que existir porque somos livres. E se somos livres, podemos sim negar a Deus. Mas quando é que isso acontece? E esse inferno, digamos, a pessoa negou, ele vai queimar no inferno? Tem fogo? Tem tortura? O que você acha? Fogo é uma linguagem metafórica do Oriente para querer representar o sofrimento, porque o inferno seria nada mais do que a ausência de Deus e que maior desgraça acontecer para o ser humano, senão ter a ausência eterna do Criador, da fonte da felicidade, do amor, aquele que vai nos preencher todos os buracos que a gente vai causando com o pecado original, com os pecados diários, tudo aquilo que vai nos afastando de Deus e causando dor, desgraça, sofrimento, etc. Então, Deus, que é a fonte de tudo, que preenche tudo isso que a gente tem, a maior tragédia seria perder por toda a eternidade. Então, a Bíblia usa essa metáfora do fogo para querer simbolizar esse sofrimento que é ter a ausência do infinito, que preencheria a nossa finitude. Exato. Mas vamos lá, vamos, assim, a gente fica aqui falando, né, acaba pegando, mas vamos pegar o tema aqui bem, e já desenrolar ele aqui. Então a questão é a seguinte, a possibilidade do inferno existe, porém, como o Maurício falou, e era esse a nossa ideia inicial aqui dessa live curta de hoje, né, fazer uma introdução para depois a gente aprofundar. Mas o que a gente precisa entender é o seguinte, existe a doutrina, aquilo que é o dogma, aquilo que é a doutrina da fé. Mas a interpretação dessa doutrina
ela é feita pelas pessoas. E ela é feita pelas pessoas com base na sua cultura, no seu momento histórico, na sua ciência do momento, na sua filosofia do momento. Então nós temos ali uma revelação do inferno dentro de uma cultura grega, né? Como o Maurício falou, dentro sim de uma simbologia também daquela cultura, mas dentro também de uma cultura pagã que tinha a questão do Hades, né? Que tinha a questão do fogo, né? Que tinha esta visão do mundo dos mortos, do mundo inferior, né? A Sagrada Escritura ela vai trazer a palavra inferno em alguns sentidos diferentes. Então, inferno na Sagrada Escritura, o ad inferus, né? No latim, ele pode ser uma sepultura. Ele pode ser também o vale do inferno, né? Que tem ainda em Jerusalém, mas que era aquele local onde se faziam sacrifícios, aonde se jogavam, né, os corpos dos condenados. Enfim, tem toda essa questão que nosso Senhor Jesus Cristo ele também vai usar esse vale do Vale do Inferno, lá em Jerusalém, como uma metáfora para ensinar. Então ele vai falar daquele fogo eterno, né? Aquele fogo eterno que nunca deixa que não se consome. porque aquele local era um local onde as pessoas jogavam lixo, jogavam os corpos e sempre tinha um fogo lá queimando, né? Sempre tinha uma podridão naquele local. Né? Então era aquele fogo, aquela ideia analógica de eternidade. É como você vai assistir um filme, né, Maurício? Ah, nossa, aquele filme chato, sabe? Tá assistindo aquele filme chato, fala, nossa, esse filme durou uma eternidade. É claro que ele não durou uma eternidade, né? Mas a tua percepção daquilo ali parece que nunca termina aquele filme. Então é uma linguagem figurada, né? Então a Uma Bíblia hipérbole. isso, a Bíblia traz este conceito de inferno, vários conceitos de inferno. Então, o inferno ele pode ser uma metáfora do Hades, da mansão dos mortos, na cultura grega, né, que tinha o fogo, que tinha as almas lá, que padeciam do fogo, né, um fogo real. Pode ser essa questão da sepultura, pode ser também essa questão, né, do vale lá, enfim. Então temos aí o dado de revelação dentro de um contexto cultural. Mas o que prevalece acima de tudo aí é exatamente a salvação. A boa nova da salvação. Né? Então é tudo aquilo que está sendo mostrado, que está sendo pregado ali, se usa essas metáforas, essas figuras de linguagem, mas o que prevalece é a salvação do homem. Jesus veio para a salvação do homem. Então todo o evangelho ele se resume nisso que é aquilo que nosso Senhor veio para salvar a todos. O evangelho diz, né, eu não perderei nenhum daqueles que meu Pai me deu. Será que o Pai deu para Jesus o Maurício e não deu a mim? Será que deu o meu vizinho e não deu o outro vizinho? Não, Deus deu a todos. E ele disse que não perderia nenhum, né, Maurício? Então a salvação ela é sim para todos, como o Papa Francisco tem dito seguidamente, né? É para todos. Mas aí vamos entender um pouquinho disso. Tá, mas e aí como é que funciona? Então, Jesus tem essa figura, tem essa possibilidade do inferno, Jesus prega a salvação, e aí, de repente, o que acontece? Perseguição aos cristãos. Isso é bem interessante. O Renaud Blanc trabalha isso no livro dele, Escatologia da Pessoa. Esse livro aqui, ó. Escatologia da Pessoa, é bem interessante essa questão histórica. Ele vai dizer o seguinte, imagine você, e isso é bem interessante, porque às vezes a gente tende a olhar os mártires, e a olhar aqueles lá, né, o pessoal lá dos primeiros séculos, né, os que foram perseguidos, os cristãos perseguidos, a gente tende a olhar a eles quase como anjos, né, e não como seres humanos. Né? E é interessante a gente entender que até o próprio Jesus se fez verdadeiramente homem. Então o próprio Jesus teve questões ali na vida dele que eram puramente humanas, né? E aí, quando a gente olha esses mártires lá do primeiro século, a gente às vezes
tende a não dar a eles a característica do humano, a não ver neles que eles eram humanos também. E o Blank vai nos chamar a atenção para isso no seguinte sentido: naqueles momentos onde os cristãos estão sendo perseguidos brutalmente, estão sendo castigados brutalmente, naquele momento onde eles estão sendo jogados aos leões, onde eles estão sendo, Nero fazia tochas de cristãos para iluminar o castelo à noite, então naquele momento que eles estão sendo usados como tocha ali, queimando vivos, o que passava na cabeça daqueles cristãos? Cadê a justiça de Deus? Cadê a justiça divina? Nós servimos a Deus, nós damos a vida por Deus, e esse povo que nos maltrata, o que acontecerá com eles? Entende que o contexto faz o discurso do inferno acontecer de forma mais veemente. Então, assim, já tinha a origem que vinha da cultura grega, do Hades, do fogo, do subterrâneo. Já tinha essa imagem que era cultural, já tinha essa questão que era cultural. O Maurício falou que inferno, o que é? É afastamento de Deus. O inferno é a pessoa negar a Deus e é um estado. O inferno é um estado de afastamento de Deus. Mas ali naquele contexto já tinha a cultura grega que trazia essa visão, que era uma visão de fogo e enfim. Aí de repente vem as perseguições. E aí de repente aquele povo pensa, caramba, esse povo aí tem que ser castigado, filho. Pô, o Nero lá tá fazendo tocha de cristão, estão jogando os cristãos para os leões comerem, estão torturando, estão fazendo tanto. O que vai acontecer com essa galera que está fazendo mal? E aí o Blank vai chamar atenção para isso, vai dizer assim, olha, é nesse contexto que essa teologia do inferno como esse local terrível de tortura começa a ganhar corpo, e faz muito sentido isso. Faz muito sentido porque a partir do momento que você tem todos os seus sendo torturados, isso é humano, viu, Maurício? É isso que eu quero chamar a atenção. Isso é humano. Por mais que você seja um cristão, por mais que você aprendeu a amar os seus inimigos, você vê toda a sua família ali sendo torturada, sendo queimada, sendo jogada aos leões. O que o teu inconsciente vai fazer? Talvez com a consciência você até pense assim, não, eu sou cristão, então tenho que amar meu inimigo. Mas lá no fundinho, o teu inconsciente vai estar dizendo assim, quero que esse cara queime. É o instinto da vingança. Esse cara que está maltratando a minha família, que tá, eu quero que ele queime no inferno. Então essa ideia, essa perspectiva de um inferno torturador, de um inferno de fogo, de um inferno que vai... Outro dia eu vi um influencer aí na internet, pediram para ele, como é que é o inferno? Ele falou, a gente não sabe direito, mas deve ser parecido com isso. Aí ele postou um vídeo lá de um monte de gente derretendo, assim, a lava do vulcão caindo na cabeça e caindo os pedaços da pessoa. Cara, você imagina... Tudo bobagem. Você imagina um Deus que fez seres conscientes, fez seres racionais, fez seres capazes de conhecer e contemplar, seres limitados, e aqui é um ponto importantíssimo, nós somos limitados intelectualmente, nós somos limitadíssimos na nossa vontade, e isso a ciência de hoje nos ajuda a demonstrar, A neurociência hoje mostra o quanto as nossas escolhas, o quanto o nosso conhecimento da realidade, ele é limitado, e o quanto as nossas próprias escolhas têm muito mais de inconsciente, às vezes, do que consciente. O quanto os neurotransmissores afetam, o quanto os hormônios afetam nos seus pensamentos. O Dan Ariely tem um livro, Previsivelmente Racional, ele é um neurocientista, e nesse livro do Dan Ariely, ele trabalha, ele mostra ali pesquisas feitas com hormônios, por exemplo. O quanto uma pessoa muda o seu próprio pensamento dependendo da quantidade de hormônio que ela tem agindo no cérebro, agindo no corpo. Então isso tudo é matéria, isso tudo é físico.
E isso tudo afeta as nossas escolhas, afeta os nossos pensamentos, a cultura afeta as nossas escolhas, afeta os nossos pensamentos. Então, assim, esse discurso não está aqui para dizer que não existe ato ruim, não, nada disso. Esse discurso está aqui para questionar o quanto dos nossos atos a gente realmente tem consciência e a gente realmente sabe o que está fazendo. A doutrina da igreja diz assim, Maurício, que um pecado mortal, que seria o pecado que condena uma alma, ele seria um pecado com matéria grave, pleno conhecimento e plena adesão da vontade. E eu diria assim, com muita segurança científica, e aí a importância da ciência para a interpretação teológica, que não vou dizer que nunca, mas raramente nós temos algum ato que seja de pleno conhecimento e plena adesão da vontade. E aí você imagina assim, você cometeu um erro, cometeu um pecado. Aí você morreu, você não tinha pleno conhecimento, nem plena adesão da vontade. E aí Deus vai dizer assim, ó, filho, você vai para o inferno, filho. Acabou para você. Vai queimar, vai derreter lá, vai cair lava na tua cabeça e cair os pedaços. Depois que cair todos os pedaços, você monta você de novo e começa a desmontar de novo. Eternamente, assim. Né? Então, Looping. né, é uma visão, cara, sinceramente, Fantasiosa. não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido Deus, esse Deus castigador dessa forma, né? Que nem eu falei, o inferno, a ideia de uma pessoa poder livremente escolher se afastar de Deus, beleza, isso faz todo sentido. Agora, esse Deus torturador, ele Vingativo. não faz sentido. Porém, faz sentido quando a gente vai para a história. Quando a gente vai para a história, a gente entende o porquê que essa imagem foi propagada. Exatamente porque esses primeiros cristãos, eles estavam numa realidade de tortura, de fato. Eles estavam sendo torturados, eles estavam sofrendo horríveis perseguições. E aí aquele senso de justiça, né? Eu não posso fazer nada contra o meu algoz, mas Deus pode. Então Maurício está me torturando. Eu não tenho poder, não tenho força para me defender, mas Deus fará justiça por mim. Você está me jogando na fogueira hoje, amanhã Deus vai te queimar para julgar, para fazer vingança. Vingança não, mas para fazer justiça, né? Então, historicamente, a gente compreende o porquê que esta visão do inferno, desse inferno, dessa forma, ela foi propagada. E aí o que acontece? Esse inferno, depois veio Dante Alighieri também, né? Com seu Inferno de Dante, ele foi para a literatura, né? E aí a literatura também expandiu essa visão de um inferno, né? De fogo, de tortura, né? E aí depois a gente teve os místicos, né? Muitas visões desse inferno, de tortura e tudo mais. E a nossa perspectiva ocidental da escatologia, ela foi muito fundamentada também nessas visões dos místicos, viu, Maurício? Só que tem o seguinte, visões não é doutrina, visões não é dogma, né? Visões, a própria igreja instrui, né, que visões particulares, ninguém é São obrigado a crer, alucinações. né? Por quê? Ninguém é obrigado a crer porque não tem como a gente saber, né, se realmente é uma revelação. Não é, porque a doutrina da igreja ensina que a revelação acabou com São João Evangelista. Mas, assim, se é uma visão real ou não tem como saber. E depois, é interessante a gente notar que as visões, e essas, vamos chamar de visões, não vou nem chamar alucinação, porque daí a alucinação parece uma coisa meio que, você já está querendo dizer que é falso. Não, vamos chamar de visão. Mas é interessante a gente pensar que essas visões, elas são visões que sempre trazem a perspectiva daquele que está vendo, né? Então, eu sempre brinco, né? Por que é que só espíritas veem espíritos? Por que é que só o pessoal, né, que só quem acredita em extraterrestres vê extraterrestres, né, nesse sentido, né? Por que é que católicos sempre veem Nossa Senhora, sempre veem Jesus, Por quê? Porque a visão, ela parte de dentro da pessoa. Então a pessoa tende a ver aquilo que ela acredita.
E esses místicos, normalmente, isso não é fala minha, viu? Não é opinião minha. O Papa Bento XIV falava isso. Não confundir com Bento XVI, né? Mas o Papa Bento XIV, grande Bento XIV, ele O Papa dizia, mais sábio da história. Próspero Lambertini, né? O Papa Bento XIV dizia isso. Os místicos, normalmente, na história, né, são pessoas de muita ascese, de muito jejum, de muito sacrifício, e isso tudo é louvável. Isso tudo, né, a gente não discute de forma alguma a santidade dessas pessoas. Pessoas virtuosíssimas, pessoas realmente santas, tanto que são a maioria deles canonizados pela igreja, né, são exemplos, são modelo de santidade, modelo de virtude. Mas, naquilo que tange a sua vida material aqui na Terra, eles normalmente sacrificavam muito o corpo. Até, isso é tema para outra live, mas até por conta da visão um pouco dualista do ser. Né? A gente pode trabalhar isso um pouco em outra live. Mas, assim, a ascese, né, a entrega, os jejuns prolongados, pessoas, às vezes, de saúde debilitada. Então, pessoas que ficavam meditando sobre isso, meditando sobre essas questões espirituais o tempo todo e tal. Então, isso tudo facilitava, isso palavras do Papa Bento XIV, né? Isso facilitava que eles tivessem essas visões. E é óbvio que eles iam ver aquilo que eles já tinham inconscientemente estruturado na sua mente, né? Então, eles viam o quê? Eles viam as pessoas queimando no lago de fogo, eles viam, né, os demônios torturando as almas, né? É até engraçado isso, né? Como é que alguém pode torturar uma alma com alguma coisa se a alma, né, não tem É corpo, né? espiritual. A alma, né, enfim, né? O espírito não tem braço, não tem cabeça, não tem. Então, como é que ele tá queimando no fogo, né? Enfim. Veja que isso é até contraditório, né? Porque se eu acredito no dualismo, e a maioria dessas pessoas estava nessa tradição do dualismo da filosofia grega, né? Que corpo e alma são duas coisas separadas. Então, se eu defendo essa tese, então a alma não pode estar queimando num fogo real, né? Porque não é, né? Ela não teria matéria, como é que vai queimar? Mas, enfim, então foi muito nessa visão dos místicos, né? Então, o inferno ele teve muito disso. Então, veja que a gente conseguiu aqui rapidinho, né? Ó, era para ser até mais rápida a live. A hora que for para parar, avisa aí, Maurício. Tudo bem. Mas olha, rapidinho aqui, a gente enrolou um pouquinho lá no início, né? Mas aí entramos no assunto, mas veja, rapidinho a gente conseguiu estruturar, do ponto de vista cultural e histórico, vários fatores que fizeram com que o inferno tomasse no nosso inconsciente coletivo e na nossa cultura ocidental, principalmente, essa visão tão terrível. Né? Então, primeiramente, a questão da herança da cultura grega, que ele já veio lá do Hades e do Sheol, aquela coisa toda, né? Que já era um inferno de fogo lá na cultura grega. Aí depois tem todo o lance da justiça divina, sofrido ali pelos primeiros cristãos, que desejavam, né, que Deus fizesse justiça pelo mal que lhes estava acontecendo. Aí depois a gente tem o lance também ali da literatura, né? Principalmente com o Inferno de Dante. E aí a gente tem também essa questão das visões dos místicos, né? Que muita gente toma as visões por doutrina, muita gente toma as visões por revelação, Até né? pensam que é dogmas, que são dogmas. Exato, exatamente. E aí a pessoa fala assim, mas você está negando o que o santo tal viu? Quem é você diante do santo tal? Eu não sou ninguém, com toda certeza. Mas a pessoa não entende que a própria igreja ensina isso, não é eu que estou ensinando. A própria igreja ensina que visões particulares não são dogma de fé, visões particulares não são de obrigatoriedade da gente crer, e um santo, ele pode ter uma alucinação, ele é humano. Eu não estou dizendo que ele não é santo, né, Maurício? A pessoa pode ter muita virtude, pode ser verdadeiramente santa e, no entanto, ter uma alucinação, né? Porque é humano. Né? Um humano que se entrega, um humano que medita naquilo, e ele pode sim ter uma alucinação. Então, assim, o que a gente está querendo falar aqui, né, Maurício? O inferno, com toda certeza, eu diria,
ou pelo menos assim, para não dizer com toda certeza, né? Para a galera, para eu também não querer, né, dizer assim, que autoridade você tem para dizer com toda certeza. Então, né, assim, muito provavelmente, vamos usar essa expressão. Do ponto de vista lógico, não é esse lugar de fogo, né? Não é esse lugar de tortura, não é esse lugar de... Eu acho que é essa palavra de tortura, né? Essa palavra é bem estranha para a gente, se a gente pensa no Deus revelado por Cristo, né? É um Deus que Primeiro tortura. lugar que não é nenhum lugar, né? Para começo de Exato. conversa. É um estado, né? É um estado. Mas assim, nós podemos sim falar, e aí que eu digo, né? Aí sim a gente pode falar, como você disse antes, muito bem, a gente pode até pensar numa autotortura, então. Porque assim, a partir do momento que você escolhe, e aí é um outro ponto, a partir do momento que você escolhe se afastar, aí você vai sofrer as consequências disso, né, Maurício? Mas, assim, é Sim. interessante a gente pensar, e aí, assim, não sei se vai dar tempo hoje, Maurício, porque a gente tem que fazer a coisa aqui meio rápida, né? O Maurício tem um compromisso daqui a pouco, Não, mas a mas gente... eu já desmarquei já. A gente pode prolongar mais um pouco. Ah, então tá, olha aí, a live foi boa, o Maurício desmarcou o compromisso dele. Então, eu sei que ele ia fazer uma aula, né, em algum lugar aí, ia ajudar alguém a estudar. Manda a pessoa assistir a live aqui, e daí ela já É vai... porque, para quem não sabe, eu dou aula por enquanto gratuitamente de Apocalipse, né? Usando o método do preterismo. Em breve vamos ter aulas sobre isso, sobre o Apocalipse. Será que o Apocalipse vai acontecer? Será que ele já aconteceu? O que é literal? O que é metafórico? Quais são os fatos aí que a gente pode compreender no dia a dia, tirando a superstição, a crendice e deixando a fé? O Maurício não escolhe tema fácil não, hein? Apocalipse é difícil pra caramba. Sim, Mandar um oi aí, boa noite pro Daniel Carlos, que mandou um boa noite para nós aí. Daniel, um abraço. boa noite, Obrigado pela Daniel. audiência. Mas voltando aqui então, Maurício, então nós temos essa questão aí, vamos meio que estabelecendo então alguns pontos, né? O inferno é um estado de afastamento, um estado onde você escolhe. Mas interessante aqui, algumas questões até de autoridades, né? O Padre Pio, né, Padre Pio de Pietrelcina, né, que é tão, né, venerado aí, né, até pelo pessoal mais da linha tradicional, o próprio Padre Pio dizia, né, que muito provavelmente são pouquíssimos aqueles que se condenam. Papa Bento XVI também falou isso, Papa Francisco também falou isso recentemente. Ele é muito criticado, né, por aqueles que querem condenar todo mundo ao inferno, mas ele é o Papa e ele falou isso. Então, assim, mas isso faz muito sentido, Maurício, e talvez a gente tivesse que expandir, porque para fazer mais sentido ainda, a gente teria que entrar na questão da ressurreição, de como acontece a ressurreição, e aí faria muito mais sentido. Mas a gente vou tentar resumir aqui. Então, assim, qual que é a questão? Possibilidade do inferno existe? Porque existe sempre a possibilidade da gente negar, a gente negar. Papa Francisco já falou isso, repito, Papa Bento XVI também já falou. Não é uma condenação no sentido de que Deus vai nos condenar como um juiz tirano, mas é no sentido de que nós temos a possibilidade, e isso sim faz sentido, porque acreditamos nesta liberdade, né? Então, se Deus nos criou a sua imagem e semelhança, Deus é livre. E nós também somos livres. Vou explicar melhor isso. Eu acho, e aí eu digo eu acho porque, né, eu ficar afirmando coisas aqui, talvez eu vou me dar uma autoridade que eu não tenho. Mas cientificamente falando é uma certeza, né? Metafisicamente falando, vou dizer eu acho. Mas assim, do ponto de vista científico, é certo que esta liberdade, ela não nos acompanha pelo menos até o momento da nossa morte. Depois da morte tem esse processo de transformação,
Nesse processo de transformação, a gente teria esta liberdade para fazer essa escolha, e aí tem uma explicação para isso. Mas assim, né, vamos considerar o todo da existência humana. Nós temos essa possibilidade de negar, né? O inferno é eterno? Às vezes as pessoas falam, né? Ele é eterno, mas aí a eternidade é que é uma questão de conceito, sabe, Maurício? O que não é tempo é eternidade. Tá? Então é uma questão de conceito, por isso que às vezes confunde. Quando não temos passagem de tempo, a gente chama de eternidade. Então, na filosofia, na metafísica, né, o tempo é aqui. A partir do momento que você sai desta dimensão do tempo, você está numa dimensão onde não há passagem do tempo, aonde Boécio que dizia, né, a eternidade é um agora fixado. Olha que conceito interessante. Né? A eternidade é um agora fixado. Então, quando a gente fala de, mas isso vai ser eterno, não significa que é uma questão de tempo, uma questão temporal. É uma questão de que você não está mais na dimensão do tempo. Por isso que a gente diz eterno. Mas essa questão, ela só pode ser dada, né? Ela só pode ser definida a partir de algo que é pleno de conhecimento e vontade. Santo Tomás de Aquino, quando ele trata, veja, olha só, eu estou usando aqui a filosofia clássica, a teologia clássica. Santo Tomás de Aquino, quando ele trata, por exemplo, da queda dos anjos, veja bem, nós sabemos que na perspectiva do Quevedo, tem toda uma contrariedade de entendimento aí com relação a esse negócio dos anjos, certo? Com relação a demônios e tal. Isso é tema para outra live. Mas assim, se a gente for pensar, vamos pensar lá na perspectiva de Santo Tomás. Santo Tomás, as pessoas perguntam assim, mas os demônios, eles podem se arrepender? E Santo Tomás vai responder assim, não. Por quê? Porque o conhecimento deles é pleno. A partir do momento que o conhecimento deles é pleno, a decisão deles é plena. Né? Só que aí, assim, nós não temos esse conhecimento pleno e essa decisão plena. Pelo menos aqui, enquanto vida. Antes da morte clínica, né, Maurício? Vamos colocar assim, para ficar nos termos quevedianos. Nós não temos essa plenitude de conhecimento e de vontade. Isso aconteceria quando? Né? Porque assim, se nós precisamos tomar essa decisão, e aí também faz muito sentido que a gente só vai entrar no céu aceitando todos os termos, né, digamos assim. Vamos usar essas palavras. Então, o que acontece? A gente precisa tomar essa decisão. Uma decisão que será tomada com pleno conhecimento. Cara, não faz nenhum sentido, Maurício. Não faz nenhum sentido que Deus nos condene à eternidade de um castigo ou de um afastamento dele com base numa vida uma vida temporal, uma vida medíocre, vamos dizer assim, onde nós temos um conhecimento extremamente débil, extremamente deficitário. Nós vivemos uma realidade onde a gente não tem nem certeza do que tem ali fora, cara. A gente não tem nem certeza do que está acontecendo ali, a gente não tem essa amplitude de visão, e aí, de repente, você morreu, e aí Deus vai te condenar à eternidade do inferno. Cara, isso não é nem doutrina da igreja. Como eu falei antes, a doutrina da igreja diz que a gente tem que ter pleno conhecimento e plena adesão da vontade para cometer um pecado chamado mortal. E nós não temos isso aqui, nesse tempo, nessa dimensão. Então, o que a gente diz, e isso faz sentido se a gente pensar nesse Deus da revelação, nesse Deus que quer nos salvar, é que realmente, antes de tomarmos essa decisão, ele nos dará a plenitude desse conhecimento. Isso eu acho que é fundamental a gente entender. Você está então justificando que se cometam erros, que se cometam pecados? Não, é claro que não.
A gente tem que ser o melhor possível aqui nesse mundo. Mas também não faz parte de um conceito de justiça você imaginar que Deus te condenaria por algo que você não conhece, ou que você não sabia Inclusive, plenamente. Tem um teólogo aí, que eu não vou falar o nome, mas você sabe quem é, e eu falei dessa tese outro dia com ele, é um da internet aí, e ele me disse assim, mas acontece que essa iluminação final, ela não é, você não pode mais mudar de ideia. Quando você recebe essa iluminação, até ele fala, né? Não, isso a igreja ensina isso. Mas quando você receber essa iluminação, é somente para você confirmar aquilo que você fez aqui. Então, assim, se você foi ruim aqui, se você foi mal aqui, quando vier essa iluminação, você apenas vai tomar consciência desse mal que você fez. Mas aí não dá mais para mudar. Eu falei, cara, qual é o sentido disso? Qual é o é sentido até, de é até você... injusto, Cara, qual é o sentido de você receber uma iluminação se você não pode fazer mais nada? De que vale essa iluminação? contraditório. É a mesma coisa que você dizer assim, eu fico pensando que Deus é esse que as pessoas pintam. Imagina assim, você chega lá diante de Deus e aí Deus fala assim, ó, Maurício, você cometeu um erro aí, cara. E agora eu vou te mostrar o erro que você cometeu. Ó, você cometeu isso aqui e tal. Entendeu, Maurício? Entendi, senhor, entendi. Você viu que você errou? Vi. Você concorda que você errou? Concordo. Pois é, mas agora não dá mais. Agora tu já fez, vai pro inferno. Contraditório. Cara, não faz sentido, cara. Não faz sentido essa tese da iluminação, né? Essa tese de se você não pode mais mudar de opinião. Não faz sentido. Então, assim, eu acredito sim que para a gente ter a visão beatífica, para a gente estar nesse estado que a gente chama céu, né? Que também é um estado onde a graça de Deus te preenche totalmente, né? Cada um de acordo com os seus méritos. Eu gosto muito de uma metáfora de Santa Teresinha. Santa Teresinha dizia o seguinte: o céu é como um copo cheio, né? Existem vários tipos de copos. Existem copos maiores, copos menores, né? Os copos maiores seriam aqueles onde cabe mais a graça, outros cabem, mas assim, todos estarão cheios, todos estarão cheios, independente se teu copinho é pequeno, se teu copinho é grandão, você estará repleto de Deus, né? Estará cheio de Deus. Então, assim, todos nós estaremos cheios de Deus. Mas assim, eu acredito sim que para chegar nesse estágio, a gente não chega lá de qualquer forma, né? A gente precisa ter a plenitude da compreensão, ter a plenitude da adesão, isso eu concordo plenamente. Agora, esse estágio de plenitude de adesão, de plenitude de compreensão, ele não ocorre, e isso a gente testifica, a gente vê, a gente testemunha, né, aqui na Terra. Ele tem que ocorrer depois, não tem jeito. Ele tem que ocorrer em algum momento entre a morte e a ressurreição. Tá? Isso já é outra tese, né, Maurício? Mas Falaremos também. ele tem que ocorrer, né? Então, assim, para ser justo, para a gente pensar, por isso que eu digo assim, essas teses que o Quevedo defendia, que o Blanc, né, que o Renaud Blanc defende também sobre ressurreição e tudo mais, elas são teses que fazem muito mais sentido se pensarmos em um Deus que nos ama, se pensarmos em um Deus que quer nos salvar, se Que é pensarmos pai. em um Deus que é Pai, exato. Se a gente pensar em um Deus que é um tirano, que é um castigador, que não está nem aí para nós, aí tudo bem, a visão tradicional pode até fazer sentido, né? Mas me parece muito claro que a visão tradicional ela é muito mais cultural, e pelas razões que a gente já falou, não vou falar de novo, né? Principalmente aquele lance dos primeiros séculos, das perseguições, faz muito sentido, né? Faz muito sentido a gente entender o porquê que essa dimensão mais de um Deus vingativo, por que ela tomou mais corpo naquele período, né? Mas isso é história. Agora, se a gente for para a revelação de um Deus que é Pai, de um Deus que ama,
né, de um Deus que foi revelado plenamente ali em nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para nos salvar, em um Deus que deu a vida para nos salvar, né? Então, não faz sentido essa visão tradicional. Faz sentido, sim, essa visão de que Deus nos dará realmente essa plenitude de conhecimento, essa plenitude de adesão, de possibilidade. E claro, existe a possibilidade de alguém negar, porque somos livres, né? Como disse antes, essa liberdade talvez não seja até um instante da nossa morte clínica. E aí eu uso a neurociência para justificar essa minha tese, né? O próprio Dan Ariely, enfim, ele trabalha muito essa questão, né, de que tudo que a gente faz aqui nesse mundo tem influência de mil coisas. Então a gente não tem uma plenitude de visão. E São Paulo diz isso, não precisa nem ir para a neurociência. São Paulo diz isso lá na Sagrada Escritura, né? Quando era criança, via como criança, vivia como criança. Agora que sou adulto, penso como adulto, né? Agora vejo como num espelho, com imagem muito ruim, diz São Paulo. Mas então virá o que é perfeito. E quando vier o que é perfeito, então verei perfeitamente. Olha só que maravilha isso. É São Paulo lá dizendo isso lá na Sagrada Escritura, né? Aqui na nossa dimensão da Terra, nós vemos tudo muito de forma turva, com muita influência, né? Com muita indução, uma mudança de hormônio no nosso cérebro já muda o nosso pensamento, né? Uma mudança de neurotransmissor, um problema mental, qualquer coisa afeta o teu juízo, afeta a tua consciência, né? Isso é ciência. Então, é tudo muito turvo, né? Aqui no mundo é tudo muito turvo, aqui nessa vida é tudo muito turvo. Mas quando vier o que é perfeito, então veremos perfeitamente. E aí, claro, diante do que é perfeito, a gente vai em plenitude de conhecimento, em plenitude de vontade. Parênteses, mais ou menos o que Santo Tomás falava sobre os anjos, né? Que eles, em plenitude de conhecimento e vontade, escolheram, né? Não vamos entrar aqui na questão dos anjos agora, né? O que é anjo, né? Enfim, mas só para usar esse argumento, dizer, né? Dizer que é um argumento de Santo Tomás. Então, assim, quando vier o que é perfeito, veremos perfeitamente. E aí sim, poderemos sim, é possível que alguém negue. Mas, como dizia o padre Quevedo, não sabemos de ninguém que tenha se condenado e sabemos de muitos que se salvam, né? E aí eles falavam lá um monte de exemplos disso, né? E aí eu vou voltar a citar outros que corroboram com essa tese do Quevedo. Padre Pio de Pietrelcina, Papa Bento XVI, Papa Francisco, né? São muitos os que se salvam. Talvez todos, né, Maurício? Maurício me abandonou aqui, deixou eu sozinho. Não, porque a aula estava muito boa. Talvez todos, justamente porque há essa possibilidade da pessoa negar a salvação eterna, Deus por toda a eternidade. Então, eu também tenho essa crença positiva, otimista, de que todos possam se salvar. Só que não podemos garantir 100% que todos vão ser salvos, porque tem essa individualidade de que algum ou outro pode, mesmo com toda a consciência do mundo, no momento da morte, no seu encontro pessoal com Deus, que é o juízo final, como está em Hebreus 9:27, pode dizer, não quero Deus. Então não tem como a gente colocar a mão no fogo por todos, né? Mas é possível que todos se salvem, talvez todos vão se salvar. Eu acho Exatamente. interessante. A vontade de Deus é que todos se salvem, né? Sim, e ele vai fazer ao máximo para que não perca nenhum dos seus. Eu acho Viu? Eu vou deixar. interessante. Desculpa, Maurício, já vou deixar você falar, mas isso você falou uma coisa bem legal agora e que eu fico pensando às vezes, né? Às vezes as pessoas apresentam um Deus, né? Que ele não tá com muita vontade de salvar as pessoas, né? Então, assim, não, aí prega o amor, prega o evangelho, né? E prega Jesus e não sei o quê. Mas aí na hora de morrer, assim, não, é você por você mesmo, né?
Então, tipo, toda essa ideia de que, cara, e isso está no Evangelho, né, Maurício? Jesus falou, né, naquela questão, até teve a questão que ele fala das, né, e aí tem alguém que pergunta para ele lá, fala, Senhor, mas se é assim, então nenhum de nós vai se salvar, né? Porque Jesus mostra a dificuldade, porque assim, vamos pensar assim, Maurício, já vou deixar você terminar aquele teu raciocínio, mas assim, vamos pensar, realmente, eu não nego que para chegar no céu, a pessoa tem que ser plena, não nego isso. Agora, quando Jesus apresenta isso para as pessoas, o que eles dizem? Senhor, então lascou, ninguém vai se salvar. E aí o que Jesus Sim. responde? O que Jesus responde? Se dependesse só de vocês, realmente, ninguém se salvaria. Só que não depende só de nós, cara. Ele é nosso Salvador. Se ele é nosso Salvador, é porque é ele que está salvando. A graça é de graça, né? Não é nossa. Só que, claro, isso não significa também que a gente vai entrar no céu assim, fiz tudo aqui, né? E vou entrar no céu de boa lá e tal. Para isso existe uma outra questão, né? Que eu acho assim que é primordial para a gente entender esse tema, que é o purgatório. Mas vou deixar você falar aí terminar o teu raciocínio. O que eu acho interessante é que a Bíblia ela foi escrita durante séculos por diversos autores, muitos que não se conheceram pessoalmente, não trocaram ideia, não combinaram ideias para escrever o que está na Bíblia, né? Às vezes autores assim de séculos de distância. E mesmo assim Deus foi inspirando eles, e a Bíblia sempre falou da realidade do inferno, independente de conceito de que é um submundo, de que é uma sepultura, etc. Mas a realidade da condenação eterna, a Bíblia sempre falou do primeiro livro, Gênesis, até o último, Apocalipse. E mesmo tendo falado em todos os livros, em toda a Bíblia, em todos os autores que escreveram nas diversas épocas em que a Bíblia foi escrita, a Bíblia nunca revelou um nome sequer de uma pessoa que tenha sido condenado. Ora, como que ela consegue falar tanto daqueles que possam se condenar? Se fizer isso, vai para o inferno. Se fizer aquilo, vai para o inferno. Quem faz isso está condenado eternamente. Era para a Bíblia citar milhões de pessoas que estariam condenadas ao inferno. A própria igreja, por exemplo, no pecado grave de suicídio, pecado mortal. A igreja ensina que aquele que comete o pecado de suicídio morre em pecado grave. E segundo a tradição, quem morre em pecado grave não tem direito nem a juízo, vai direto para o inferno. No entanto, quantas pessoas se suicidaram e quantas vezes a igreja disse se essa tal pessoa está no inferno? Lutero, há um relato que Lutero se suicidou. Se foi, não sei, mas vamos supor que foi. É um herege. Há 500 anos a igreja nunca disse que Lutero está no inferno, nem os outros hereges e Eu, blasfemos, assim como na Bíblia. isso é uma impossibilidade. Tá? A Pois igreja é. não autoriza ninguém a fazer essa afirmação. Tem uma história, eu não vou lembrar, claro, agora dos nomes de quem é, porque, né, não vou lembrar, mas tem uma história de um padre que, se eu não me engano, foi na época da guilhotina, alguma coisa, não sei se teve a ver com a Revolução Francesa, eu não vou lembrar agora. Mas eu sei da história. A história é assim: ele estava lá e sabe que tinha aquele lance de chamar o papa, a pessoa condenada à morte, aí chama o padre lá para, né, para fazer a confissão, enfim. E aí, nesses casos, normalmente, né, o padre pergunta lá para a pessoa que foi condenada, né, se você se arrepende e tal. E o padre estava ali, tal, você se arrepende e tal? Não, não me arrependo. Beleza. Aí ficou lá, você se arrepende? Não, não me arrependo. E aí o padre foi perguntando, sabe? O padre foi perguntando, até que chegou lá naquele momento de descer a guilhotina. Você se arrepende? Não, não me arrependo. Pá, né? Morreu. Aí esse padre, nessa questão, ele levanta. Cara, eu queria saber certa referência aqui, porque agora não vou lembrar.
Mas ele pegou aí a cabeça, né, do cara que tinha sido guilhotinado ali, mostrou, né, para a população e falou assim: eis o rosto de alguém que está condenado. Ele foi, se eu não me engano, ele foi excomungado, esse padre. Ele foi, né, ele sofreu uma pena, ele sofreu uma pena por conta de que ele estava fazendo uma afirmação que ele não podia fazer. Então, né, qual que foi a justificativa do padre? Cara, eu perguntei para ele até no último minuto, né? A doutrina não é essa, que até no último minuto a pessoa pode se arrepender. Pô, eu perguntei para ele até antes de descer a guilhotina, eu perguntei para ele disse que não se arrependeu. Então tá no inferno. Foi chamada, né? Foi condenado esse padre. Enfim, eu não vou lembrar agora bem certo, mas eu sei da história. A história é essa. Mas enfim, por quê? Porque ninguém sabe, né? Mesmo que a gente considerasse que a gente não considerasse aquela transformação que daria esse período de pleno conhecimento, de plena iluminação, mesmo que a gente não considerasse isso, uma pessoa pode falar uma coisa da boca para fora, Maurício? Pode ou não? O ser humano fala besteira da boca para fora? O ser humano Sim, fala coisas que não estão no seu coração? todos os Claro, o dias. coração aqui também é metafórico porque não tem pensamento no coração, né? O pensamento está no Sim, cérebro, mas enfim. Então, é claro, assim, ninguém tem o direito, ninguém tem autorização para afirmar isso. Por quê? Porque ninguém sabe, né? Então, possibilidade existe, mas é muito provável que não. Agora, tem uma pergunta que sempre surge quando a gente defende essa tese, né, Maurício? Que é a questão da justiça. Volto lá para os cristãos do primeiro século. Tá, então beleza. Todo mundo vai receber tudo necessário para se salvar. E aí a pessoa, diante desse tudo, como o ladrão na cruz, né, que recebeu ali naquele momento a sua salvação. caiu a internet do Alisson. Não sei se vai voltar agora. Bom, enquanto isso, vou colocar essa questão aqui no, na tela do Fernando Campos. Acho engraçado que o padre Quevedo não acredita em inferno e diabo, sendo que o próprio povo judeu crê. Muita contradição. Se o povo judeu acredita ou não é indiferente. Somos católicos não judeus. Mas, apesar disso, isso é uma mentira. Porque o inferno é um dogma de fé, nenhum católico pode negar isso, nem o padre Quevedo. E ele nunca negou a existência do inferno. Deixa eu tentar entrar em contato aqui com o Alisson. Vamos ver se ele vai entrar. Então, Fernando, é uma mentira que é uma calúnia que fazem com ele, dizendo que ele negava o inferno. Não é verdade. Padre Quevedo defendia com unhas e dentes a existência do inferno como uma possibilidade real de alguém ser condenado eternamente, de alguém se condenar, né? Até porque não é Deus que condena, é a própria pessoa que se condena, porque ela tem o livre arbítrio de negar Deus até no momento da morte. Alisson, está me ouvindo? Opa, Está me ouvindo? voltei? Alisson, enquanto a tua internet tinha caído, o Fernando colocou essa questão aqui que é um falso testemunho. Eu já respondi. Quer fazer algum Não, comentário? eu li agora aqui, eu estava puxando uma outra questão, mas nem uma coisa nem outra, né? Ele não negava nem uma coisa e nem outra. É simplesmente isso que nós trabalhamos aqui na live desde o início, né, Maurício? A questão toda não é de existir ou não existir.
A questão é de como foi interpretado ao longo dos séculos, né, e o porquê foi interpretado destas formas. E eu acho bem interessante aqui, eu ia falar da questão do purgatório, mas assim, Sim, só para a gente pontuar isso, né, isso eu acho que é primordial. A doutrina é uma coisa, agora o entendimento da doutrina, a interpretação da doutrina, ela utiliza o conhecimento da época, enfim, para tentar interpretar. Vou dar um exemplo aqui até para o Fernando, talvez ele vai compreender. sim, Talvez ele vai compreender essa questão. Por exemplo, a doutrina ensina que o ser humano vai ressuscitar, certo? Beleza. Então, Jesus ressuscitou e, né, desde o início do evangelho, enfim, depois que Jesus, todo mundo, o cristianismo acredita nisso. São Paulo diz claramente, né? Se Cristo não ressuscitou, vã é a nossa fé. Então todo mundo acredita que vai ressuscitar. Essa é a doutrina, né? É a doutrina cristã. Nós vamos morrer, vamos ressuscitar. Ponto. Aí o que acontece? Os cristãos viram Jesus ressuscitado. Os apóstolos viram Jesus ressuscitado. Os apóstolos ensinaram, pregaram Jesus ressuscitado. E eles também acreditavam que eles iriam ressuscitar. Acontece que as pessoas foram morrendo e estavam diante de quê? De um cadáver. Né? Todas as pessoas morriam e ficava lá o cadáver apodrecia lá. Mas eles acreditavam na ressurreição. Eles sabiam que ressuscitariam. Eles sabiam que aquelas pessoas ressuscitariam. No entanto, a realidade aparente que estava diante dos olhos deles era o cadáver. Então, o que os primeiros cristãos, principalmente ali quem se foi formando, né, os doutores, primeiros doutores, até Santo Agostinho, né, em que eles buscaram respostas para tentar entender essa doutrina? No conhecimento da época, no conhecimento que vamos dizer aqui, filosófico, científico, enfim. Na filosofia, principalmente, a filosofia era a ciência da época, né? O conhecimento humano da época era a filosofia. Então, principalmente Platão, né? Porque os textos de Aristóteles eles se perderam ali, eles só foram retornar para o Ocidente bem mais para frente, né? Lá na época de Santo Tomás de Aquino, né? E aí Santo Tomás também já vai dar uma nova leitura sobre esse tema baseado em Aristóteles. Mas lá no começo, até Santo Agostinho lá, era o neoplatonismo. Então, eles precisavam responder essa questão, que não era a doutrina era muito clara. A doutrina era clara. O que estava turvo era o como acontece. Por quê? A gente sabe que vai morrer, vai ressuscitar. Jesus ensinou isso e Jesus provou isso, ele próprio ressuscitando. Mas aí eu estou diante de um corpo, eu estou diante de um cadáver e eu não estou vendo ele ressuscitar. Então a gente precisa entender como é que é isso. E esse entender como é que é isso não foi revelado. Esse entender como é que é isso não é doutrina. Esse entender como é que é isso é filosofia. Vamos tentar entender esse negócio. E aí, com base na filosofia, o modelo da morte, né? Separação de corpo e alma, né? Por que não ressuscita? Porque, na verdade, é o corpo, né? Aqui ficou só o corpo. A alma é que saiu, né? A alma saiu do corpo, então o corpo ficou, o corpo apodreceu, por isso que a gente vê o cadáver, né? Por que a gente não vê o cadáver ressuscitando? Porque o cadáver não ressuscita, né? Quem fica aqui é a alma que sai, né? A alma que vai para o céu, né? A alma que vai para o seu destino escatológico. O corpo não, o corpo está aqui e apodrece, é por isso. Pronto. Eles utilizaram a filosofia para encontrar um modelo teológico que explicasse aquele dado que eles não conseguiam discernir. Então veja, a doutrina é clara,
mas a explicação, o entendimento da doutrina, ele passa pelo caráter humano, ele passa pelo caráter histórico, cultural, filosófico, científico da sua época. Por isso que quando o Fernando fala ali, mas o Padre Quevedo negava, não, ele nunca negou nem a existência do diabo, nem a existência do inferno. O que ele apresentava, com todo conhecimento, com toda a fundamentação, né, com toda a referência bibliográfica necessária, e teológica e filosófica, era isso, né? Que muito do que culturalmente se disseminou a esse respeito deve-se às interpretações humanas. Ele nunca negou que existia, ele nunca negou nada da doutrina, isso que é interessante colocar aqui. Ele nunca negou nada da doutrina. O que ele negava era, às vezes, alguns equívocos de interpretação humana, alguns equívocos né, que derivavam de cultura, de questões humanas, entendeu? Vou dar um exemplo. Em alguns períodos, a epilepsia era considerada uma possessão demoníaca. A ciência foi avançando, a psicologia, a psiquiatria, e hoje a gente sabe que não é. Eu acho que ninguém hoje, nem mesmo o Fernando, que comentou aqui, eu acho que nem mesmo ele daria um diagnóstico a um epilético de endemoniado. Então, assim, foi um erro de interpretação, não de doutrina, viu, Fernando? É um erro de interpretação. A pessoa vê um fato que ela não sabe explicar, e não existindo naquele período histórico uma explicação humana para aquilo, uma explicação científica, filosófica, se usou o conhecimento que se tinha na época. O conhecimento que se tinha na época era um conhecimento mais místico, mais, né? Então, é o demônio. Eu não sei explicar esse trem aqui, é o demônio. Entendeu? Hoje em dia nós sabemos que não, né? Eu acho que hoje em dia ninguém vai tratar um epilético com exorcismo. Mas então isso foi um mal que a igreja fez no passado. Não, cara, eles não sabiam, entendeu? Não sabiam, não tem como condenar alguém. Eles deram o melhor que eles podiam na época. Talvez, naquele período, o melhor que se podia dar de tratamento era o exorcismo. Tá? A melhor interpretação que se tinha naquele período talvez fosse de que era possessão. Mas hoje nós temos outra interpretação devido ao aumento, né, à evolução da ciência, à evolução do nosso conhecimento. Então o Padre Quevedo ele não negava nenhuma doutrina. O que ele colocava era isso. Olha, tem coisa que foi interpretado assim devido à cultura da época, devido à tradição da época, devido à ciência da época ou à filosofia da época. E com relação ao inferno, a gente falou aqui nessa live já alguns fatores que levaram a cultura ocidental, principalmente, a interpretar o inferno da forma como está aí no inconsciente coletivo. Nunca negamos que existe, né? Inclusive falamos aqui, é lógico e racional que existe, tem que existir a partir do momento que somos livres. Se somos livres, temos que ser livres até para escolher negar a Deus. Então o inferno tem que existir. Agora, se ele é da forma como a cultura foi nos ensinando, aí a gente discutiu já ao longo dessa live, né? Tem que assistir desde o começo, né, Maurício? Com certeza. Maurício, eu não sei quanto tempo você tem ainda. Tá bem longuinho. Já estamos em 1h19. 1h19. Eu só quero, de repente, para terminar, e a gente pode aprofundar em outro momento, mas assim, ainda ficou um lapso aqui, que é na questão exatamente de como acontece essa nossa evolução para estarmos prontos para o céu, né? Então, a gente falou, e eu acho que isso também faz muito sentido, né, Maurício? Que para chegar ao céu, precisamos estar plenos, né? Isso faz sentido. Não faz sentido estarmos plenos da graça de Deus sem estarmos realmente plenos. Ficou meio contraditória essa frase. Eu quis dizer assim, não faz sentido que estejamos nesse estado chamado céu, sem que estejamos completamente imersos de Deus, né? E para estarmos completamente imersos de Deus, temos que estar totalmente
coniventes com Deus. E eu penso que isso é muito mais intelectual do que de ação, né? Por isso que é essa questão do espiritual, né? Aquilo que é espiritual, intelecto e vontade. Então, assim, eu preciso estar com a minha vontade, com o meu conhecimento plenamente sincronizados com Deus, plenamente aderidos a Deus, para que eu esteja no céu. E para chegar nesse estágio, a gente precisa continuar evoluindo, mesmo depois da nossa morte clínica, né? Então, assim, eu acho, a gente está falando de escatologia, Maurício, na minha humilde opinião, a doutrina do purgatório, a doutrina, ela é uma das que faz mais sentido. Porque, de fato, faz muito sentido que nós não possamos ascender ao céu sem estarmos plenos de Deus. Mas também faz muito sentido que a gente não tem essa plenitude enquanto estamos aqui nesse mundo. Não vou dizer que ninguém, né? Talvez alguns consigam isso, né? Tem algumas teses, algumas teorias na teologia católica que vão dizer que apenas Nossa Senhora é que, né, além de Jesus, obviamente, né, apenas Nossa Senhora teria ascendido diretamente ao céu sem passar por nenhum estágio de purgação, né? Então isso faz muito sentido, né? Porque mesmo o mais perfeito de nós ainda é muito pequeno, né? Diante do necessário para estar no céu. Então a doutrina do purgatório ela faz muito sentido, até porque, Maurício, tem uma coisa que parece contraditória quando a gente pensa, que é exatamente a diversidade de sorte dos homens. Não sei se você já parou para pensar nisso. É claro que nesse mundo todos sofrem, é claro que nesse mundo todos passam por provações, é claro que nesse mundo todos, ricos, pobres, todo mundo tem as suas adversidades para superar e para aprender e tudo mais. Mas também é muito óbvio que a diversidade de sortes é muito variada, né? Então, assim, a gente tem aquela questão da criança que nasceu e não ficou muito tempo. A gente tem aquela criança que foi abortada, né? Que nem chegou a nascer. A gente tem aquela questão de uma pessoa que passa uma vida lascada. E tem gente que passa uma vida... Que nem eu falei, todo mundo passa por dificuldades na vida. Agora, tem gente que, olha, né? Passa muito mais dificuldade que os outros. É verdade ou não é? E tem gente também que tem uma sorte, né? Claro que eu estou usando aqui, né, uma linguagem mais popular, assim. E tem gente que tem, assim, uma vida... Todo mundo passa por dificuldade, mas tem uma vida mais relax. Então a gente sabe que isso também a gente pode até pensar num sentido de justiça, né? Deus, ele não é injusto em momento algum. Deus dá para todos a mesma sorte, a mesma possibilidade. Então, esse pós-morte, né, esse purgatório, ele serve também para ajustar do ponto de vista lógico essa diversidade de sortes, sabe? Então, assim, ali a gente vai ajustar o que faltou, o que melhorou. E olha só, vou voltar lá pegar no pé do Fernando lá agora, mas assim, olha só como existe essa questão cultural, Fernando. Se a gente for pegar a Igreja Católica Oriental, veja, é a mesma Igreja Católica, é a mesma igreja, mesma doutrina, mesma hierarquia, segue o Papa, bonitinho. A visão do purgatório, por exemplo, na Igreja Oriental, ela é diferente da visão ocidental. Mas não é a mesma igreja? Então são doutrinas diferentes? Não, cara, é aquilo que eu falei antes, a doutrina é a mesma. Por que lá eles entendem o purgatório um pouco diferente? Porque é outro lugar do mundo. É uma igreja é outra cultura, é uma igreja que se desenvolveu em outra cultura, em outra realidade histórica. Por isso que eu digo que a interpretação é humana, é histórica, e aqui está uma prova muito clara disso. O purgatório na Igreja Oriental,
ele é entendido muito mais como um lugar de evolução, aonde essa alma, né, ainda vamos falar de alma aqui, né, não vamos entrar nessa questão de ressurreição, vamos deixar isso para outra live, mas assim, eles entendem que esta pessoa, esta alma, que está ali no purgatório, ela está passando por estágios de evolução. A visão ocidental do purgatório, ela é muito parecida com a visão do inferno, né? Fogo, queimar, tortura, né? Por quê? Porque até muitos místicos, como eu já expliquei antes, mas assim, tinham essas visões, né? Purgatório é um lugar de fogo, né? Queimar, tipo, na verdade, assim, no senso comum ali, purgatório e inferno tem a mesma roupagem, né? A única diferença é que o inferno é eterno e o purgatório é temporário. Mas é fogo, é tortura, é a mesma coisa. Lá no Oriente, não. Lá no Oriente, eles entendem o purgatório, a Igreja Católica Oriental entende o purgatório como essa questão mais de estágio. Ah, mas a alma sofre. Claro que sofre. Por quê? Lá no purgatório, você vai tomar consciência da verdade, tomar consciência de tudo que você fez em vida, tomar consciência, e aí você vai sofrer. Por quê? Vai sofrer não no sentido de uma tortura física, mas no sentido de você estar evoluindo. Então você está aprendendo com os seus erros, você está vendo as coisas erradas que você fez, você está, né? E essa é a visão oriental. Então veja, é o Padre Quevedo que negava a doutrina, ou são os orientais que negam a doutrina? Ou será que são os católicos ocidentais que negam a doutrina e os orientais estão corretos? Nenhum. Nem o Padre Quevedo negava, nem a Igreja Católica Oriental e nem a Igreja Católica Ocidental. A doutrina é a mesma. O que muda é interpretações. Por quê? Porque as interpretações são humanas, as interpretações são culturais, as interpretações são filosóficas, as interpretações são científicas, entende? A doutrina não muda, a doutrina é a mesma. Alisson, quer responder essa questão aí do canal Cheque ou quer deixar para outra live? Olha, nós podemos dar uma pincelada, assim, né? Olha só, isso aí é bem interessante porque, assim, ó, Adão e Eva, toda a história de Gênesis da Sagrada Escritura, ela tem um caráter, ela tem... Ó, o Daniel tá escrevendo, não sabia que estava tendo essa live já há mais de 1 hora. Rapaz, era para nós fazer meia hora de live, o povo fala demais. E foi em cima da hora. E marcamos agora, né, Maurício? Nós tava aqui jantando, falou, Maurício, vamos fazer uma live. Mas assim, ó, vamos lá, só responder rapidinho, não vamos aprofundar, vamos deixar talvez para uma outra live, que agora essa aqui eu acho que já deu tempo demais, né, Maurício? Mas Já. assim, ó, a gente tem que entender uma coisa, e isso o Padre Quevedo falava, e isso é bem interessante. A Bíblia, ela foi escrita para dar doutrina religiosa. Tá? A Bíblia não é um livro de ciência. E, gente, Santo Tomás dizia uma coisa bem interessante. Ele dizia assim, que tem coisa que a gente tem que tomar cuidado de querer colocar a fé para explicar, ou explicar pela fé, porque a gente corre o risco de ser ridículo diante dos doutos, olha que interessante, cara. A gente podia pensar que Santo Tomás diria assim, dane-se o que vão pensar de nós, né? Mas não, ele era um cara sábio, ele era um cara que ele entendia que para a gente chegar a todas as pessoas, tem pessoas que vão entender ou que vão aceitar facilmente a linguagem doutrinar, a linguagem metafórica, né? E vão aceitar e tá tudo certo, né? Mas tem gente que tem um pouquinho mais de senso crítico acadêmico, digamos assim, que vai falar, cara, não dá para acreditar nessa tua religião aí, não dá para acreditar nesse teu Deus aí, você defendendo esse tipo de coisa. Então, São Tomás dizia assim, a gente tem que usar argumentos. Por isso que ele estudava filosofia, senão ele estudaria só a doutrina, né? Santo Tomás estudava filosofia exatamente porque ele via a necessidade de fundamentar na razão a fé. Fé e razão não são contraditórias.
Ele via a necessidade de fundamentar na razão. Então ele estudava para fazer isso. O livro de Gênesis, principalmente os primeiros livros ali, eles têm muito caráter metafórico. Isso é indiscutível, né? Então, assim, a Bíblia, ela foi escrita para transmitir doutrina religiosa, mas ela foi escrita dentro de um contexto histórico, dentro de um contexto cultural. E vejam bem, Alisson, mas não foi revelado por Deus? Foi revelado por Deus, mas veja só, se Deus revela uma coisa dentro de um contexto onde as pessoas não vão entender, ele não vai conseguir o seu objetivo, certo? Então, assim, já pensou, Deus vai revelar lá para aquele povo, 1.500 anos atrás, Deus vai revelar para eles sobre como funciona o cérebro humano, vai ensinar sobre neurotransmissores, vai revelar coisas sobre neurotransmissores para aquele povo, que eles não vão entender nada. Entende? Significa que neurotransmissores não existem porque não estão na Bíblia? Não, existe hoje, né? A ciência já prova que eles existem. Por que Deus não revelou isso na Bíblia, então? Porque aquele povo não ia entender. Entendeu? Entendeu que aquele povo não ia entender? Então, assim, a linguagem, ela é para transmitir doutrina religiosa, a linguagem bíblica. Então, Adão e Eva, e a história ali, né, da serpente e tal, ela tem sim muito de metafórico, sem dúvida alguma. Ela tem muito de... ela foi escrita para transmitir doutrina. Não é um fato histórico narrado. Entendeu? Quem que tem que responder as outras questões referentes a isso? É a ciência. A Bíblia fala de doutrina, sobrenatural, inobservável. Quem estuda os fatos é a ciência. Então, assim, Adão e Eva na Bíblia representam a humanidade, representam o pecado da humanidade e tudo mais. É uma linguagem metafórica. Agora, se existiu um primeiro casal, de fato, de onde surgiram todos os outros, isso é trabalho para a ciência, para a antropologia, né? E, assim, a gente tem argumentos para os dois lados, né? A gente tem argumentos que a gente pensa assim, tá, então teve um primeiro casal realmente, Deus criou realmente um primeiro casal. Esse primeiro casal, ele teve filhos, os filhos foram, né, se expandindo com os próprios filhos, né, foram fazendo filhos com os próprios irmãos, enfim. E aí a gente vai ter que ir para a história e tentar explicar essa questão. Entendeu? E tentar explicar como que surgiram os índios aqui nas Américas, como que surgiram os povos na Austrália, isso é história, isso é antropologia, isso aí não é a Bíblia que vai explicar. Mas se a gente defender essa tese de um único casal do qual derivou toda a humanidade, a gente vai ter que responder essas perguntas, a gente vai cair nessa dúvida que é da ciência, essa é a Bíblia não responde, a gente vai ter que responder. E aí a gente pode também considerar uma outra tese, que é a tese de que o relato é metafórico, como de fato é, e a realidade também foi diferente do relato. O relato é só para transmitir doutrina, né? Então, Deus criou os seres humanos em toda parte, enfim, cada um foi desenvolvendo e tal. Também é um dado que quem tem que confirmar? A Bíblia? Não, é a ciência. Então, assim, a gente tem argumentos, né, Maurício? Tem, por exemplo, ontem ainda estávamos conversando sobre isso, e eu comentei sobre os eixos linguísticos, né? Então, quando a gente estuda os eixos linguísticos e como que as línguas se desenvolveram, elas parecem convergir para o passado e divergir para o futuro. Né? E essa conversão, né, para o passado, né, dá a impressão de que todas elas acabam num único eixo que talvez nos levasse, né, para um único início, né, da humanidade ali, da questão da linguagem. Mas é claro que esse estudo ele não chega num único casal. Ele chega talvez em um núcleo comum, né?
Ele chega, esse estudo linguístico, ele chega no núcleo comum, mas não consegue avançar tanto, né? A antropologia, a paleontologia tem, né, as teses de que né, foi na África, né, a questão aí toda, mas aí a gente tem todo um outro debate, né, um outro debate se esses achados fósseis, se eles são de fato humanos ou se eles são primatas que não eram sapiens sapiens, enfim, é uma coisa bem, bem complexa, que eu diria assim, a própria ciência ainda não nos deu uma evidência Resposta cabal. clara. Não me deu uma evidência clara. O que a gente pode falar com toda certeza é que o relato bíblico, ele é para Não é transmitir histórico. doutrina. É, Ele sim. ele é para transmitir doutrina, né? Ele é para transmitir doutrina religiosa. Então, o relato bíblico, ele representa a humanidade, né? Claro, tem toda aquela parte do evangelho, né, onde se fala, né, por um só homem veio o pecado, por um só homem a salvação e tal. Então, claro, né, não estou dizendo que não houve um primeiro casal, né, mas o que eu digo é o seguinte: quem tem que nos dar essa resposta é a ciência, tá? Porque quem analisa fatos é a ciência. A religião nos ensina doutrina sobrenatural, inobservável. Isso que é a frase do Padre Quevedo, né? Sim. Fatos pertencem à ciência, tá? Então, assim, Adão e Eva transmite a história de Adão e Eva, transmite-nos a doutrina religiosa. É fato a existência de Adão e Eva, não podemos afirmar e nem negar, né? Quer responder a pergunta do Bruno? Bruno, e por que não há mais revelações de Deus? Porque a revelação termina com a vinda do Espírito Santo. Essa é a doutrina da igreja, né? Isso é ensinamento da igreja. Então, assim, o que pode acontecer, claro, né, são ações extraordinárias de Deus para confirmar essa doutrina. Então, a doutrina, ela termina, essa é a doutrina da igreja. A doutrina termina, não, a revelação. A revelação, ela termina com a morte Apocalipse. do último apóstolo, né? Por quê? Porque Jesus ensinou, depois veio o Espírito Santo sobre os apóstolos, e aí a revelação termina com São João Evangelista. Esta é a doutrina da igreja. Mas então Deus não agiu mais depois? Agiu, sim. Mas todas as ações de Deus são para confirmar a doutrina. A ação do Espírito Santo no magistério da igreja, ela não revela nada novo, tá? Só confirma. Isso. Então, assim, o pessoal fala assim, mas se é assim, então aquilo que foi proclamado pelo magistério depois da morte de São João, então não é revelação. É que acontece o seguinte, o que o magistério faz é, digamos assim, confirmar algo que já foi revelado. Entende? A igreja, assim, o magistério da igreja não inventa nada novo, né? Algumas coisas, elas são, digamos assim, com a autoridade, né, do magistério da igreja, ela é confirmada, né? Vamos pegar lá, sei lá, Imaculada Conceição, né? Teve um ato solene onde foi declarado o dogma da Imaculada Conceição. Mas essa discussão do dogma, essa certeza do dogma, essa doutrina já existia desde sempre, né? Ela só foi confirmada pelo magistério, tá? Mas a revelação termina com São João. Alisson, eu queria encerrar com aquele raciocínio lá que eu estava falando, na questão que a Bíblia, ela fala, voltando, né, ao tema central da live, que é sobre o inferno, é que a Bíblia, que é a fonte principal que a gente tem sobre o dogma do inferno, ela fala do inferno do começo ao fim, sem revelar nenhum nome de uma pessoa que tenha sido condenado. E justamente quando Jesus vai concretizar a ideia do diabo, aliás, desculpa, do inferno, não cita nenhuma pessoa que tenha se condenado durante toda a história no inferno. Então, inventa, né, a parábola do rico e do Lázaro.
e o rico vai pro inferno e o Lázaro vai pro céu. Mas não existiram historicamente. Foi uma história metafórica para É uma revelar parábola, a né? doutrina, sim, para revelar a doutrina do inferno. E aí as pessoas elas perguntam então, né? Ah, então como é o céu? Será que todo mundo vai ser salvo? Será que o céu é esse paraíso com rios e todas essas coisas? Assim como a gente falou que o inferno não é nada dessa imagem fantasiosa, com lavas de fogo, de enxofre, etc. O céu também não é essas imagens fantasiosas, cheios de árvores, um campo e uma coisa assim muito zen. A descrição mais próxima que a gente tem do céu é, na verdade, que o céu é indescritível. As passagens assim principais são essas que estão aí na tela, que é Lucas 12:23, João 3:13, segundo Coríntios 2, do versículo 2 ao 4 e por aí vai. O céu é um estado de felicidade infinita, eterna, que não dá para descrever. Tem outros textos bíblicos, né, que após a ressurreição a gente vai estar face a face a Deus, e a Bíblia revela assim, que Deus, nosso Salvador, quer que todos os homens sejam salvos. Cristo Jesus se deu em resgate por todos. Então não foi só para os judeus, não foi só para os cristãos, mas sim para todos de toda a humanidade, entre passado, presente e futuro. Colocamos a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens. E aqui, mais uma vez, a Bíblia ressalta o termo todos, para incluir a todos. Isso está em 1 Timóteo 2, do 3 ao 5, e capítulo 4, versículo 10. Há outro texto bíblico também que fala que Jesus, ele é a vítima, isso que quer dizer hóstia, ele é a vítima da expiação pelos nossos pecados. A morte dele é exatamente o sacrifício a Deus pela nossa salvação eterna. Então não foi um sacrifício em vão, acredito eu. E não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Ou seja, ele não morreu só pelos judeus, nem só pelos cristãos, mas por todos de todo o mundo. E Romanos 5:20 vai falar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça, assim como também São Paulo vai falar que Jesus é o Pai das misericórdias. Jesus falou: Eu não vim para julgar ninguém. A gente tem essa imagem de um Deus, como o próprio Alisson falou, um Deus vingativo, terrorista, que só quer jogar as pessoas para o inferno. E o próprio Jesus, que é o próprio Deus encarnado, vai falar: Eu não vim para julgar ninguém, mas vim para que todos tenham vida eterna. Indo mais à frente, é, como seria essa nossa vida no céu? Em Apocalipse 3:21 vai dizer: Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci, Jesus, e estou sentado com meu Pai em seu trono. Então vamos desfrutar do trono eterno de Deus. Os justos vivem para sempre, recebe do Senhor sua recompensa. Cuida deles o Altíssimo. Receberão receberão a magnífica coroa real e das mãos do Senhor o diadema de beleza. Isso está em Sabedoria 5, versículo 15 e 16. E quando questionaram São Paulo o que é o céu, ele respondeu da forma que ninguém esperava. Coisas que os olhos não viram, nem os ouvidos ouviram, nem pode a inteligência humana imaginar. Tais são os bens que Deus reserva para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2:9. Então o céu é isso inimaginável, incompreensível, que provavelmente toda a humanidade, passado, presente e futuro,
vai desfrutar por toda a eternidade, porque essa é a vontade do nosso Deus Pai, esse Deus Pai de amor, e esse é o significado do Evangelho. Evangelho, do grego evangelho, significa boa nova, boa notícia. Essa é a boa notícia, que Jesus é o Salvador. E que salvação? Salvação de tirar a gente do pecado e nos levar para a eternidade. Eu acho que é essa mensagem que a gente quer transmitir. Eu, pelo menos, quero transmitir. A gente pode até negar, como a gente falou, possibilidade existe. Mas as pessoas têm que entender que qualquer possibilidade de condenação é porque você realmente chegou nisso, entendeu? Porque Deus, esse Deus, e cara, isso não é nem questão de revelação, não é nem questão de Bíblia, é uma questão até lógica, que quando Aristóteles vai falar de Deus, aliás, não de Deus, né, porque ele não acreditava no monoteísmo, mas quando a filosofia grega vai falar de Deus, eles chegam à conclusão de Deus. Eu até tenho um vídeo lá no meu canal sobre isso. Meu canal tá novinho, tá? Depois eu vou fazer uma propaganda aqui. Comecei agora a mexer com esse trem. Mas assim, quando Aristóteles fala da lógica que chega a Deus, na verdade Santo Tomás que vai usar Aristóteles, né, nesse sentido, mas o argumento dele é o seguinte: o ato puro, né, Aristóteles vai diferenciar ato de potência, enfim, é um argumento filosófico aí, mas quando ele chega no ato puro, ele vai dizer assim: o ato puro ele tem que ser perfeito, porque se não fosse, não seria o ato puro. Então, assim, essa perfeição de Deus, ela é uma questão até lógica, uma questão filosófica. Aristóteles vai dizer assim: se esse Deus, se esse ato puro, porque ele não chamava de Deus, né? Se esse ato puro ele pudesse não ser perfeito, já não era o ato puro. O ato puro ele só é ato puro se for perfeito. Então esse Deus perfeito que criou todas as coisas, e aí tem uma lógica também. Por que nós não somos perfeitos? Porque Deus não tem como criar Deus. A partir do momento que ele cria alguma coisa, essa coisa que ele criou já não é ele. Se não é ele, já não é Deus, entendeu? Já é outra coisa que não é ele. Então ele cria coisas na gradação dos entes, existe a gradação dos entes, né? Então Deus cria a diversidade, tudo que Deus criou tem algo dele, tudo que Deus criou reflete ele em algum sentido, de alguma forma, desde a matéria, desde os minerais, os animais, as plantas, tudo que Deus criou de certa forma imita Deus em alguma característica, em alguma questão. Mas só ele é perfeito. E esse Deus perfeito, ele quer a salvação de todos. E se ele quer, ele fará todo o possível para conseguir. Vejam bem, eu acho que isso é a grande mensagem. Quando a gente fala de Deus, como Jesus como Salvador e tudo mais, e quando a gente fala de inferno, e hoje em dia na internet principalmente, a galera, né, pega muito essa questão de inferno e condenação e tal. O que dá impressão na gente é que é um Deus que quer nos condenar a todo custo. O que dá impressão na gente é que é um Deus tirano, e não é um Deus amor, é um Deus que quer nos salvar. Existe a possibilidade de nos condenarmos? Sim, por nossa escolha, nunca por vontade de Deus. Então, Deus vai sempre querer e ele vai fazer todo o possível para que todos sejam salvos. E eu, quando comecei a estudar neurociência e estudando ali o Ariely, por exemplo, tem outros autores também que eu vou começar a discutir aí nas redes sociais, mas assim, quando a gente começa a entender o funcionamento da mente, o funcionamento do cérebro, e a ver o quanto nós somos débeis intelectualmente, o quanto nós somos débeis de vontade, eu pensava isso, sabe? Eu falei, nossa, parece que Deus nos fez assim exatamente para que tivesse esse argumento, né? Como se precisasse, mas assim, analogicamente a gente falando, de dizer assim, meu filho, você fez muita burrada na sua vida, mas você não sabia, filho, você não sabia, tá perdoado. Sabe que dá a impressão desse Deus que é tão amor que ele quer dizer isso pra gente, como Jesus, olha o que Jesus falou na cruz: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Para aqueles que estavam Só que matando. assim,
é importante dizer, né, Maurício, que isso aqui não é argumento para as pessoas agora dizer assim, então eu posso fazer tudo que eu quero. Não, a gente tem que ser cristão, sim, a gente tem que se converter, a gente tem que viver o mais de acordo com o evangelho possível, a gente tem que se esforçar, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas eu acredito nesse Deus que arruma uma desculpa, vamos, né? Arruma uma desculpa para dizer, filho, você foi mal, mas você não sabia o que estava fazendo. Agora me diga, É, você me aceita? Ó, eu sei que você errou pra caramba, mas vamos passar por esse processo aqui de purgatório? O que você acha? faz, Você quer passar faz por total aqui? sentido. Você quer passar por aqui? Se você passar por aqui e aceitar, tá tudo perdoado. E aí, você quer? Você pode dizer que não, né? Pode dizer que não. Mas eu acredito que essa escolha é sempre nossa. E Deus vai fazer tudo o possível para que você aceite. Tem uma pergunta Vamos aí, né? encerrar, né? Vocês acreditam em Sim, dualismo do corpo e alma, tipo que é descrito em EQM? Ah, isso é bom demais, mas isso eu acho que não vai dar tempo, né, não vai Maurício? dar tempo. Não vai, Mas porque a gente quase a 2 horas grosso, já. respondendo de passagem, né? Não acreditamos no dualismo, acreditamos na unidade psicofísica, corpo, alma, espírito, matéria. A alma Mas nunca se separa do... essas questões aí das experiências de quase morte é interessante a gente explicar melhor, né? Sim, Senão a mas pessoa em vai falar outras... assim, vocês dizem que não acreditam, mas também não explica o negócio lá, e o negócio lá Pois é. acontece. Então a gente tem que explicar, né? Não, a gente vai explicar. Só tô comentando de passagem, não acreditamos no dualismo, mas sim na unidade corpo-alma. E na EQM, a alma não se separa do corpo. Então, como explica? Na próxima aula. É bom, né? É, Ele tá o fazendo. LC, Ele tá olha, a fazendo. mesma pessoa pergunta, né? E Judas, foi pro céu? Vamos deixar na próxima aula também, porque também não é uma coisa rápida de se responder, mas não temos certeza nem que sim, nem que não, mas É, então, provavelmente eu ia falar isso, né? Eu ia falar isso, né? Eu não sei se a pessoa aí acabou assistindo a live desde o início ou não, enfim. Se tiver um tempo, eu sei que é tempo, é bastante, né? 1h52 ouvindo a gente aqui também não é uma sim, coisa talvez muito legal. Mas, assim, modéstia à parte, eu acho que ficou um conteúdo bem legal, né, Maurício? Então, bem completo, né? se você não viu desde o começo, quiser voltar, dar esse voto de confiança aí pra gente, eu acho que a gente meio que respondeu durante a live essa questão, né? O destino escatológico, ninguém sabe, né? A gente, claro, aqueles santos, né, que foram confirmados por milagres, né, que a igreja propriamente canonizou exatamente por haver essa confirmação através do milagre, a gente tem, né, essa certeza que estão no céu. Mas, como diz o ditado, né, existe uma multidão de santos anônimos, né, Maurício? Pessoas Sim, que estão lá e que a gente não sabe que são santos porque estão na graça de Deus. E também, com relação ao inferno, a gente falou antes aqui também, né? A sim. igreja não autoriza, nunca, a igreja nunca falou de ninguém que se condenou e não autoriza a ninguém afirmar fulano foi para o inferno ou não. Não Eu, sabemos. A grande verdade é que, do ponto de vista escatológico, tirando os canonizados, que nós temos um certo, e ainda há discussão teológica, né, se a canonização é infalível ou não, né? eu Mas, acredito, mas eu tirando isso, a acredito. gente não tem como saber. Temos as nossas opiniões, né, Maurício? Que não são dogma nem doutrina. Eu acredito particularmente e chego até ter uma certeza de que Judas foi salvo porque ele tinha mérito para ser salvo, mas é uma outra conversa. E tipo assim, dentro da escatologia, as explicações ou o estudo sempre vai ser especulativo, porque apesar como você falou, ser novas interpretações, porque a interpretação muda, etc., sempre vai ser uma especulação, porque ninguém que foi voltou para contar. Modelos. Gente, não vou voltar nisso de novo, porque já está há muito tempo, mas assim, ó, são modelos, né? Então, São assim, até modelos. essa semana alguém me perguntou, eu estava explicando, né, a perspectiva do Quevedo, do Blanc e tal, e falando que eu acho ela muitíssimo coerente, por vários motivos, né? Acho ela muitíssimo coerente,
Mas aí a pessoa me falou, tá, mas tu tem certeza disso? Eu falei, olha, a certeza a gente tem da doutrina. O que é doutrina? A doutrina é que a vida não termina aqui. A doutrina é que morremos e vamos ressuscitar. Essa é a doutrina. Isso eu acredito, tal. Como é que isso acontece? São modelos interpretativos, são modelos teológicos, né? Lá Sim. naquele período, por conta de questões que eu já falei aqui na live, o dualismo ele acabou servindo para responder várias perguntas que haviam ali que eles não sabiam responder. Hoje a gente tem já, até por respaldo da ciência, da tanatologia e tudo mais, a gente tem outras formas de interpretar, né? Agora, isso tudo é teologia, né? O, Vi, o A doutrina Vitor. revelada é que morremos e vamos ressuscitar. Isso é doutrina. Como isso acontece são modelos teológicos, são modelos explicativos, né? Eu, particularmente, acho essa visão da unidade psicossomática, né, psicofísica, mais coerente, né? E tenho meus argumentos, obviamente, para isso. Agora, afirmar com toda certeza absoluta é especulativo, como o Maurício falou, né? Ninguém tem como fazer isso. Até porque quem foi nunca voltou e nunca poderá, porque do além para o aquém não volta ninguém, palavra de Javé, né? Deus não permite essa comunicação com os mortos, então cai Para por quem não terra. sabe, esse é o nome de um dos livros, né? Do Padre Quevedo. Tenho ele aqui. Sim, então não, como não há essa comunicação, cai por terra a doutrina espírita da comunicação com os mortos, né? E não espíritos de mortos, porque isso, exatamente. Em 5 volumes, o padre Quevedo prova que não há comunicação com os mortos nem reencarnação. Então, do além para o aquém não volta ninguém. Esse é outro tema, né, Maurício? Muito importante. O Vitor Emanuel, ele pergunta: a postura do padre era contra a hierarquia da igreja? Sabemos que não. Em outras lives vamos explicar as posições dele, né? E demonstrar que nunca foi contrária à doutrina da igreja. Não, E aqui a gente vai deixar. aquilo que, desculpa, Maurício, mas é aquilo que eu falei antes, né? É que assim, é meio complexo, porque às vezes as pessoas não conseguem compreender isso que a gente falou desde o início, né, Maurício? Que a doutrina da igreja é uma coisa, A interpretação é outra. questões humanas é outra coisa, tá? Então, Desejos humanos também. isso, e assim, isso é muito bacana, né? A gente entender que a igreja é humana também, né? Então, assim, tem coisas, e assim, nem tudo por exemplo, essa questão do dualismo mesmo, embora hoje já não caiba mais, talvez, essa tese, naquele momento histórico, ela serviu e respondeu às dúvidas que eles tinham naquele momento, né? Então, a gente precisa compreender esse lado histórico, esse lado cultural, esse lado humano. O Padre Quevedo fazia isso. Só que o que acontece? Normalmente, as pessoas tendem a ser estritamente literais ao texto, ou estritamente teológicas, e aí não aceitam aquilo. Eu vou dar aquele exemplo de novo aqui, o exemplo da epilepsia. Faz algum sentido hoje a gente dizer que epilepsia é possessão demoníaca? Não. Mas lá no passado fazia. Por quê? Porque eles não conheciam a doença, não tinha estudo psiquiátrico, não tinha estudo neurocientífico, não tinha estudo, eles não sabiam. Então, naquele período, se interpretava diferente porque o conhecimento era outro. E é isso que o Padre Quevedo fazia. Só que, claro, tem muita gente do meio religioso que pega ali o que se ensinou lá no passado. Doutrina, gente, sim, a doutrina a gente tem que acreditar. A doutrina não muda. A mesma doutrina que foi ensinada pelos apóstolos é aquela que a gente acredita ainda hoje. Isso não muda. Mas muita gente pega interpretações que foram feitas lá no passado e aí fala assim, não, é isso aqui. Não, mas é isso aqui, ó, lá o Santo Agostinho falava isso. Então é isso. Mas não para pensar que às vezes aquilo que ele está falando é uma interpretação de fatos. E aí era isso que o Padre Quevedo fazia, ele questionava essas coisas. Falei só, a doutrina ele nunca negou a hierarquia da igreja,
ele nunca negou a doutrina, ele negava essas interpretações equivocadas que ocorreram durante a história, e ele explicava, ó, essa interpretação está equivocada por isso, por isso, por isso. Ele era um estudioso. Ó, essa aqui está equivocada por isso, por isso, por aquilo. Isso aqui é isso aqui é aquilo. Padre Quevedo lia em 7 idiomas diferentes, grego, latim, hebraico, né? Ele lia, falava nesses idiomas. Então, ele tinha eu lembro que uma vez eu estava falando sobre a biblioteca do Padre Quevedo, né? E eu falei assim, cara, eu queria ir lá. Daí, na época, uma das pessoas ali que estava, né, no CLAP, falou assim, não, vem aí, vamos conhecer a biblioteca, mas já te adianto que quase todos os livros é em língua estrangeira. Se você não lê estrangeiro, você só vai ver os livros lá, né? Se você não lê em outros idiomas, né? Então, assim, ele tinha uma cultura extraordinária, e por isso ele tinha outras interpretações para alguns fatos. Mas ele nunca negou a doutrina e nem a hierarquia. Alisson, suas considerações finais? Eu vou fazer como o Padre Quevedo. Nossos comerciais. Nossas propagandas, por favor. Não, obrigado, Maurício, pelo convite aí. A gente era para falar meia hora, ficamos 2 horas conversando, mas foi bem proveitoso, foi bem bacana. Como eu falei antes, eu tenho um canal aí no YouTube, mas tá começandinho, não tenho, acho que tem uns vídeos meus ali meio aleatórios, assim, algumas coisas. Fala o nome dele. Mas a ideia é transformar ele numa espécie de podcast e começar a trazer outros temas aí, que é conhecimento e fé. E também no Instagram, né? No Instagram, comecei uma conta nova agora, tem pouquinha coisa também, eu acho que tem uns 4, 5 vídeos só que eu postei, também deve ter uns 10 seguidores, mais ou menos, que eu comecei ela agora, mas se alguém quiser seguir aí, começar a nos acompanhar, também conhecimento e fé, lá no Instagram e no YouTube. Perfeito. Eu também agradeço muito pela participação. A gente tem um grupo no WhatsApp, quem quiser entrar, entra em contato com a gente, que é o grupo da OEPNet, do canal e do site OEPNet, fundado pelo Carlos Orlando, que é um engenheiro formado na pós-graduação em parapsicologia do CLAP, Centro Latino-Americano de Parapsicologia do Padre Quevedo. Então é uma pessoa aí muito que está praticamente à nossa frente, né? E está cuidando da gente, orientando a gente, para que a gente sempre consiga seguir nessa linha aí da parapsicologia quevediana. E esse canal aqui é uma homenagem a ele. Vamos seguir também essa linha de raciocínio. Tem a nossa página no Instagram, que está aí no comentário na tela, ipp.org.br. É o nosso projeto aqui no Pará, que talvez se concretize daqui a uns 10 anos, não sei. Que é a sigla de Instituto Paraense de Parapsicologia. Temos a nossa página no Instagram e no Facebook. Então inscreva-se, deixa o like, ative o sininho, e talvez amanhã de tarde ou no próximo final de semana a gente faça aí a nossa própria live, a nossa próxima videoaula. Então é isso, muito obrigado pela participação de vocês, de todos, que comentaram, que assistiram, que deixaram like. Muito obrigado e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Até a próxima, que Deus abençoe a todos. Amém. Tchau, tchau.